Assista agora o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa. Hoje é 25 de outubro, faltam exatamente 60 dias para o Natal. E o Natal é uma época muito bacana, onde as famílias se reúnem, as famílias elas se esforçam para estar juntas, para confraternizar, para rir, para brincar, para fazer a ceia, enfim, é uma época que remete muito a essa questão de família, essa questão dos nossos laços familiares, as nossas conexões familiares. Mas existe uma parcela pequena, sabemos que é pequena, de pessoas que essa época não se sente bem, que a pessoa não se sente confortável, se sente até desconfortável, se sente triste até. Existem até algumas estatísticas que mostram que os suicídios acontecem um pouco mais, com uma incidência um pouco maior nessa época de final de ano, Natal e Ano Novo. E eu queria falar para você a respeito de um fator que pode levar as pessoas a não se sentirem confortáveis nessa época de final de ano, principalmente do Natal, que são as pessoas que têm algum sentimento de mágoa, de rancor ou mesmo de ódio contra os seus pais. Talvez durante o ano a gente está correndo, trabalhando, aquela coisa, a nossa rotina, pessoas que têm mágoa contra os seus pais, que não falam com os seus pais, que não têm nenhum tipo de relacionamento com os seus pais, durante o ano vai levando, correndo, trabalhando, correndo para lá, correndo para cá, mas quando vai chegando o final do ano, quando a pessoa percebe aquela movimentação, aquela coisa com relação ao Natal, então essa quebra, essa dificuldade, essa dificuldade que aconteceu, ela se torna mais aparente, ela dói, ela incomoda, como se fosse uma pedra no nosso sapato. Então, eu queria hoje levar você que talvez esteja me assistindo e se você esteja nessa situação, talvez aconteceu alguma coisa na sua infância, na sua adolescência, talvez os seus pais não foram aqueles pais que você precisava, talvez os seus pais foram as pessoas que precisariam ter te protegido, ter te amado, ter te orientado, talvez não conseguiram fazer esse papel. Talvez as pessoas que talvez mais te machucaram, as pessoas que deviam ter te amado, talvez foram as que mais te desamaram. E é óbvio que isso cria muito ranço, cria muita tristeza, cria muito sentimento de amargura. A gente sabe que isso acontece muitas vezes. E é exatamente nisso que eu quero trabalhar hoje. Se talvez você está me assistindo com esse sentimento, eu quero que você venha comigo nessa reflexão para a gente procurar entender algumas coisas. Talvez você consiga pavimentar um caminho de reconciliação nesses 2 meses que faltam para o Natal. Quem sabe o seu Natal esse ano será diferente. Quem sabe o seu Natal, essa noite, você vai entender que é preciso haver uma reconciliação, que é preciso haver um perdão, que é preciso haver um conserto, que é preciso você fazer as pazes com o seu passado, principalmente no que tange aos seus pais. Talvez eu comecei a falar aí e você já começou a se remexer na cadeira, né? Começou a se sentir desconfortável, né? Mas vamos lá. Talvez você esteja me falando aí, doutor, mas o senhor não tem ideia do que eu passei. Doutor, o senhor não tem ideia do que eu sofri na mão do meu pai e da minha mãe. Doutor, o senhor não tem ideia do que aqueles 2 fizeram para mim. Olha, eu sei que as pessoas muitas vezes elas podem ser muito más, elas podem ser muito criativas na arte de fazer o outro sofrer. Você não merecia, você era uma criança. É óbvio que você não merecia, que nenhuma criança merece ser maltratada, ser negligenciada, ser abusada, ser espancada de ninguém, principalmente daqueles que deveriam protegê-la, que deveriam amá-la, que são os nossos pais. Mas eu queria te fazer uma pergunta.
Algum dia você se colocou na posição do seu pai e da sua mãe quando eles eram crianças? Uma vez eu me fiz essa pergunta, muito pouca gente consegue ter essa ideia de imaginar que os nossos pais também foram crianças um dia. Que o seu pai e a sua mãe um dia foram crianças. Crianças como nós também fomos. Crianças que tinham sonhos de ganhar uma bicicleta no Natal. Crianças que tinham um sonho de ter uma festa de aniversário. Crianças que tinham o sonho de ter um sapato novo para ir na escola. Algum dia você se deu ao trabalho de investigar, de ver como foi a infância dos seus pais, como que os seus avós criaram os seus pais? Qual foi o tipo de educação, qual foi o tipo de disciplina que os seus avós aplicaram nos seus pais? Qual era o tipo de ideia que os seus avós tinham de respeito, de disciplina, de afeto, de família? Ideias essas que implementaram e colocaram na cabeça do seu pai e da sua mãe? Porque o que quer que o seu pai e a sua mãe foram e são, grande parte se deveu ao que eles vivenciaram na prática quando eles eram crianças, sendo criados pelos seus pais, pelos seus avós. A gente só trabalha com aquilo que a gente vivenciou, com aquilo que nos foi ensinado. De repente, a noção que o seu avô passou para o seu pai de disciplina era agressão. De repente, a noção que o seu avô passou para o seu pai, para a sua mãe, de afeto, era só dar comida, só não faltar comida. Talvez a noção que o seu avô passou para o seu pai de respeito era o seu pai calar a boca, engolir qualquer tipo de opinião e não dar um pio. Percebe como que é complicado? Que as coisas não acontecem por acaso. Ninguém é mal por si só, ninguém nasce mal, ninguém nasce bravo, bruto, arrogante, agressor, abusador. As coisas vão acontecendo, as pressões que as pessoas passam, a criação, os problemas, tudo isso vai moldando a pessoa. E aí seu pai e sua mãe se tornam adolescentes, começam a se interessar por namoradinho, namoradinha, e aí um belo dia que acontece, seu pai conhece a sua mãe. Você já teve essa curiosidade de saber como que o seu pai conheceu a sua mãe? Já teve essa curiosidade? E aí que acontece, surge um olhar, um flerte, um beijinho roubado aqui, uma mão boba ali, e a coisa vai esquentando, e aí surge a ideia, surge o projeto de se casar, de morar junto. Com quantos anos seus pais se casaram, você sabe? Nas gerações passadas, você sabe que as pessoas se casavam muito cedo. Se casavam com 15, 17, 18. Agora imagina duas pessoas de duas famílias diferentes, duas culturas diferentes, duas ideias sobre criação de filhos diferentes, duas ideias sobre amor diferentes, duas ideias sobre disciplina diferente, duas ideias sobre a vida diferentes, muitas vezes conflitantes. Duas crianças, imaturos, sem saber nada, sem saber nenhuma noção de psicologia, de necessidade básica de criança, de afeto, de atenção, de estimulação da criança, sem nenhuma ideia de nada. Então, começa a viver, aí o primeiro filho vem, o segundo filho vem, e aí vai meio na tentativa e erro. Os problemas começam a acontecer, falta de dinheiro, desemprego, e as pressões da vida começam a acontecer em cima do casal. Você já parou para investigar
Quais foram os problemas que os teus pais tiveram quando eram recém-casados, nos primeiros anos de casamento, quando os filhos começaram a chegar? Qual foi o contexto? Se foi um contexto tranquilo, se tinha dinheiro sobrando, se tinham segurança, se tinham estabilidade ou não? Deixa eu te falar mais uma coisa, olha, ninguém se casa para fazer o outro infeliz. Ninguém se casa para fazer o outro sofrer. Ninguém se casa para ter filho, para fazer os filhos sofrerem. Ninguém em sã consciência faz um negócio desse. As pressões vão acontecendo. E tem muita gente que não segura a barra, que não suporta. E aí vem o quê? Vem o alcoolismo, vem a droga, vem o abandono. Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois do intervalo. Não sai daí. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com o Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Estamos falando um pouquinho a respeito de reconciliação com os pais, preparando para o Natal. Pois é, os problemas surgem. Tem muitos pais que não conseguiram suportar, não conseguiram administrar e chutaram o pau da barraca. Abandonaram, agrediram, traíram, foram embora. Você percebe que os nossos pais são seres humanos. Antes de serem nossos pais, eles são pessoas com seus medos, pessoas com seus traumas, pessoas com as suas limitações, pessoas com as suas crenças. E tudo isso é um caldeirão que muitas vezes faz com que essas pessoas tomem decisões erradas, faz com que essas pessoas errem e errem novamente. E que é muito fácil para você que está me assistindo agora, sentado na sua poltrona, olhar para trás e julgar os seus pais. É muito fácil a gente se colocar na posição de promotor, de juiz, de julgar, dar a sentença. Mas você não andou com os sapatos que eles andaram. Você não suportou a pressão que eles suportaram muitas vezes. Noites em claro, falta de dinheiro, de emprego, a responsabilidade de trazer comida, de trazer abrigo. Percebe o que eu estou querendo fazer? Sim, eu estou querendo limpar a barra dos seus pais. Porque é preciso que você faça, é preciso que você entenda isso, é preciso que você abra o caminho para essa reconciliação por dois motivos. Tem muito mais motivo, mas eu vou falar só sobre dois motivos. O primeiro motivo, não tem como você fugir, meu caro. Metade do seu DNA é do seu pai e metade do seu DNA é da sua mãe. E essas duas metades, elas se uniram para formar você. Então, toda vez que você odeia seu pai, odeia sua mãe, você não tem relacionamento com seu pai, não tem relacionamento com a sua mãe, você não tem relacionamento com a sua própria estrutura. É como se você fosse uma pessoa que odeia, é como se fosse um prédio que odeia as suas colunas. E você sabe muito bem o que acontece quando as colunas de um prédio, elas não estão firmes. Você viu agora semana passada lá em Fortaleza, mexeram numa coluna do prédio, o prédio inteiro veio abaixo. Então, e você sabe qual é a célula que se volta contra o próprio organismo? É o câncer. O câncer é isso, é uma célula do nosso organismo que se volta contra nós mesmos e nos mata. Então, de certa forma, a falta de reconciliação com os nossos pais, de certa forma, é um câncer que corrói a nossa alma.
E o segundo motivo, se você pegar tudo aquilo que você acha, que você tem contra os seus pais, negligência, maus tratos, surra, enfim, tudo. Se você pega tudo isso e coloca numa balança, coloca num prato da balança, e do outro lado, aquilo que os teus pais te deram, que é o dom mais precioso que você tem, que é a sua vida, meu amigo, isso não vai equilibrar nunca. Você sempre será um devedor. Porque a vida que eles te deram, porque eles foram o canal para você chegar a essa terra. Eles foram a porta, eles foram o receptáculo pelo qual você ganhou sua vida. Então não existe nenhum abuso, nenhum maltrato, nenhuma agressão que consiga contrabalancear essa balança. Então, eu sei que doeu, que foi difícil, que foi doído, mas é preciso você fazer as pazes com o seu passado. É preciso você se reconciliar, é preciso você perdoar. Quando você perdoa os seus pais, quando você reconcilia com os seus pais, a sensação de bem-estar, a sensação de regozijo, a sensação de paz, você não tem ideia do benefício que isso traz para você. Então eu queria incentivar você nesses 2 meses que faltam para o Natal, para você pensar em tudo isso que eu falei. Faz essas investigações que eu te sugeri, como foi a infância, os primeiros anos de casamento, o contexto que seus pais se conheceram, as pressões, os problemas, as dificuldades que eles tiveram. E você vai entender um pouquinho mais sobre a mentalidade dos seus pais, porque aí não tem mais jeito. Faça isso, faça esse conserto em vida. Convida a criança que tem dentro do seu pai e da sua mãe para brincar junto com a criança que mora dentro de você, para brincar com os seus filhos. Muita coisa aconteceu, mas é preciso perdoar, é preciso seguir em frente, é preciso reconstruir as pontes que foram quebradas. E eu desejo profunda e sinceramente que você coloque esse projeto em ação até o Natal. Continue com o nosso programa, daqui a pouco tem o quadro Doutora Adriane Wack, Sempre Belas. Olá! Continuando o nosso programa sobre quadros sobre acne, hoje eu vou falar sobre tratamento de acne juvenil. O tratamento da acne juvenil vai depender do se o quadro é leve ou grave. O quadro leve, normalmente a gente inicia somente com tratamento tópico, que pode ser isolado ou combinado. O tratamento isolado, normalmente a gente começa com um tratamento à base de peróxido de benzoíla, ácido salicílico ou mesmo antibióticos tópicos, tais como clindamicina, eritromicina, sabonetes, esfoliantes. Quando não há uma boa resposta ao tratamento leve, a gente vai tratar com tratamentos de antibióticos orais. O tratamento com antibiótico oral é feito normalmente em quadros de pulsoterapias. Nós tratamos normalmente de 1 a 3 meses com antibióticos orais e podem ser tratados em pulsoterapias, 3 meses, 3 meses e 3 meses. Quando mesmo assim esses quadros não evoluem bem, a gente passa a pensar em tratar com isotretinoína oral. Só que sobre isotretinoína oral eu vou falar no próximo programa, porque eu vou falar exatamente sobre o famigerado Roacutan. Vou falar sobre os mitos e porque todo mundo tem tanto medo sobre o Roacutan. Espero vocês e até o próximo programa. Olá! O programa de hoje, Direito por Direito, vai trazer assuntos muito importantes de consumidor do nosso dia a dia.
Quando você vê aquela plaquinha, não nos responsabilizamos por objetos perdidos, por danos no seu veículo. Opa, isso é mentira. Eles são sim obrigados a cuidar do veículo, já que estão sob sua responsabilidade. A segunda situação é quando o consumidor vai lá e vai comprar um produto. No sistema tem o produto maior e quando você pega o produto tem o valor menor. O consumidor tem que pagar qual? Sempre o consumidor tem que ser beneficiado, pagar o valor menor, já que o erro foi do dono da loja. A terceira situação é sobre a venda casada. Muita gente já ouviu falar isso. A venda casada é o cinema, por exemplo, quando ele te obriga a comprar a pipoca, o refrigerante dali, não permitindo que você leve de outro lugar. Isso se chama venda casada e o consumidor, ele não precisa comprar de lá. A quarta situação é referente aos planos de TV, de internet. Como é que fica quando existe uma promoção e eu já sou consumidor dessa empresa? Você pode aderir a essa nova promoção. A empresa ela não pode te impedir como consumidor de você aderir a essa promoção que é mais benéfica para você. Essas situações que eu apresentei para vocês são tão importantes do nosso dia a dia porque pode acontecer qualquer um. Aconteceu comigo semana passada, mas eu sabia do meu direito e é isso que eu quero, que vocês lutem pelos direitos de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e buscar mais informações é só vocês seguirem no nosso Instagram, no nosso link. O Veritá sempre vai estar apresentando novas dicas. E, claro, direito por direito. Olá, bem-vindos a mais um Dicas da Nutri. Hoje a Nutri queria conversar com vocês, principalmente com as mulheres, sobre o câncer de mama, né? Pegando o gancho que a gente está no Outubro Rosa, então eu queria conversar com vocês sobre essa ligação da alimentação e o câncer. A gente sabe hoje que o câncer ele não é só propriamente dito genético, tem muita questão ambiental. O que é isso, Nutri? Os nossos hábitos, né? Os hábitos de vida, os hábitos alimentares, se a gente é sedentário, se a gente é praticante de atividade física. Então uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é que tudo bem, a genética é uma coisa que influencia muito, é sim, principalmente, né, da parte materna. Só que a gente pode mandar nos nossos caminhos, a gente tem esse poder nas mãos de modular nossa genética, Nutri. Sim, senhor, muitas vezes sim. Então, eu queria deixar 3 diquinhas aqui muito básicas, mas que ajuda muito, tá? Primeiro, já dei uma diquinha antes. Atividade física. Quem é praticante de atividade física ajuda a modular essa questão, né, da ansiedade, ajuda a modular a questão da boquinha nervosa. Então, vamos praticar atividade física. Outra coisa é se preocupar com a quantidade de coisa industrializada que a gente está comendo hoje em dia. Desempacote menos, né? Desembrulhe menos, descasque mais. Ô, frasezinha batida, mas é a pura verdade. Os alimentos verdadeiros contêm composições químicas importantíssimas, antioxidantes, que ajudam muito a combater essa questão do tumor. Vou deixar aqui só um alimento muito rico, que é tido como antitumoral, que é a cúrcuma, nosso querido açafrão da terra. Gente, acabou o refogado no final da preparação. Salpica ali um açafrão da terra, uma cúrcuma, ela é ótima anti-inflamatória, ótima antitumoral. Então, pode ajudar sim, tá? Até na prevenção e durante o tratamento, mas lógico, procure um profissional. Outra e a última dica é tomar consciência da sua composição corporal. O que você está querendo dizer com isso, Nutri? A gente tem que realmente tomar cuidado com o excesso de peso. A gente sabe hoje a correlação enorme que tem entre obesidade e câncer, seja ele de mama, seja ele em qualquer outra parte do corpo, tá? Então tomem cuidado com isso. Não quer dizer que todo mundo tem que ser sarado, trincado, como eu falo lá no consultório, não. Mas saúde, né? Saúde tem a ver com a composição física, saúde tem a ver com bem-estar mental, saúde tem a ver com aquilo que você coloca no prato e principalmente também, saúde tem a ver com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente expõe. Até o próximo Dicas da Nutri. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá.